newbaulas.com.br, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, estou aqui para mais uma aula de macros. A aula de hoje vai ter um recurso muito bom, muito útil, um recurso de acessibilidade, ou seja, nós vamos incluir vozes na nossa planilha do Excel. Nós vamos fazer com que a nossa planilha possa falar. Isso ajuda em vários aspectos, além de ser uma grande curiosidade, já que muita gente não sabe que o Excel pode fazer isso. Ajuda também pessoas com deficiências visuais ou em alguma situação onde você não possa ficar lendo linha por linha. Facilita, deixa mais acessível a sua planilha, beleza? É um recurso bacana, não é difícil e nós vamos ver alguns exemplos hoje de como utilizá-lo. Antes de mais nada, convido você a acessar o nosso portal newbaulas.com.br. Lá, além das aulas gratuitas, nós temos nosso campo de contato, temos também aulas particulares e é isso aí, galera. Também tem um link para o blog. Se precisar falar com a gente, é só nos encontrar lá. Também estou preparando um projeto grande de Visual Basic para a aula, então talvez seja dado um aulão ao vivo. Fique ligado no canal, se não for inscrito, se inscreva para receber o alerta. E vamos para a nossa aula. Para podermos fazer o exemplo de hoje e vermos esse recurso de voz do Excel, nós vamos precisar criar uma planilha como eu fiz aqui. Uma planilha apenas de 2 colunas, apenas para você ver como funciona o exemplo. Depois você pode incrementar do jeito que você achar melhor. É uma coluna de nome, uma coluna de idade. Eu peço que você pause o vídeo agora, crie uma planilha similar a essa, não precisa ter os mesmos dados, mas que siga esse perfil. Ok? Pronto? Então, a primeira coisa a fazer é segurar Alt e apertar F11 para abrir nosso editor de Visual Basic. Para fazer o código, nós vamos precisar de um módulo. Não vamos trabalhar com formulários exclusivamente hoje, já que esse é um recurso mais de acessibilidade, então achei desnecessário utilizarmos um formulário. Mas vamos utilizar um módulo. Então, vamos em inserir, módulo. Temos um módulo em branco na nossa planilha. E vamos declarar nossas variáveis. Para essa aula eu vou precisar de 3 variáveis. A primeira vai pegar o valor da primeira célula, então vou chamar ela através do código din, para dizer que eu estou chamando essa variável. Célula é o nome que eu vou dar o nome dessa variável. E ela é uma string. Já vimos tudo isso em aulas anteriores, está todo mundo careca já de saber. E vamos criar uma segunda variável para a célula também, para pegar a célula da segunda coluna. Então vamos chamar de célula 2. Vou declarar do mesmo jeito que eu fiz a primeira ali. Din célula as string. E eu preciso de uma variável que eu vou utilizar para contar elementos. Essa variável vai ser uma integer. Então vou declarar aqui uma integer din. Essa integer ela vai ser bem flexível, ela vai ser só um contador, então ela não tem uma função específica, apenas contar. Vou chamar apenas de x, botar x maiúsculo aqui. As integer. Pronto, nós temos as 3 variáveis que nós vamos precisar, a princípio, para essa aula. E vou já declarar que eu vou precisar criar uma macro. Essa macro vai ser a macro responsável pela fala da planilha. Então, vou chamar a macro como? Vou escrever sub para explicar para o Excel que eu estou criando aqui uma macro. Eu vou chamar ela de falar. E aperto Enter. Toda vez que eu chamar falar, falar vai executar a rotina que nós vamos criar aqui. Vou abrir um espaço aqui apertando Enter. Para você entender como funciona esse exemplo, eu já vou de cara chamar o recurso de fala do Excel para que você veja o funcionamento. Esse primeiro recurso a gente não vai usar variável, nada, nós só vamos chamar. Esse recurso é uma aplicação, então eu vou chamar application. Ponto, agora sim eu especifico que propriedade de aplicação estou chamando. É o speech, speech é falar. Ponto, o objeto speak. O objeto speak é o objeto que faz a fala, que sintetiza a fala. Esse objeto pode ser chamado de outras formas também, sem a necessidade de declarar application. Você pode, por exemplo, selecionar um intervalo de planilhas e nesse intervalo você chamar o speak, tipo range, abre aspas, específico intervalo, ponto speak. Como fizemos nas primeiras aulas, aquela propriedade range, ela também aceita speak. Vários objetos aceitam speak. Nesse caso, nós estamos chamando diretamente da propriedade de fala. Se você tiver com dificuldade de entender o que eu estou falando, não se preocupe, tá? Você só segue o que eu estou falando, mais tarde você pode fazer seus próprios exemplos ou deixar nos comentários as dúvidas. Por enquanto, o importante é você entender o que eu estou fazendo aqui, que é chamar o objeto speak da nossa ferramenta, nossa função speech.
E o speak fala tudo que tiver entre parênteses. Então eu abro parênteses aqui e especifico um texto. O primeiro texto que eu quero que ele fale é que ele me diga que dia e hora são agora. Então abro aspas para ele falar hoje é, tudo que tiver aqui ele vai falar. Eu aperto espaço, fecho aspas. Eu botei espaço porque eu quero incluir informação de data e hora. Por enquanto ele já fala hoje é. Mas eu preciso informar para o Excel que dia e horas é hoje. Nós temos uma ferramenta para isso, que é a função now. Só que a função now é uma ferramenta de data, não é uma string, né? Não é um texto. Então eu vou botar mais aqui para poder dizer que eu vou colocar mais uma coisa. Antes de chamar a data de hoje, eu vou especificar que eu quero que ela já seja convertida para string. Então vamos usar um conversor. CSTR, como já vimos em aulas anteriores. Eu abro parêntese e agora sim eu falo a minha expressão, que é now, ou seja, agora. Fecho parêntese do conversor e fecho parêntese também do speak. Aperto Enter. Nesse momento aqui, tudo que está aqui dentro vai ser falado. Ou seja, vai somar a palavra hoje é com a expressão now, que no caso aqui usei um conversor de string para que ele vire um texto, ok? Beleza. Essa parte está pronta, mas eu tenho elementos na minha planilha, então eu preciso que a minha macro também conte quantas células estão preenchidas e que fale cada uma delas. Então, para isso, eu vou chamar meu contador, que é a minha variável x. Eu vou colocar ela igual a 2. Por quê? Porque o meu contador está contando as linhas. A minha primeira linha é título. Não quero que ele fale o título. Mas a partir da minha segunda linha, eu já tenho os nomes e as idades. Então, x vai começar de 2, porque é a segunda linha. E eu também já vou declarar o valor de célula, que eu vou precisar dela. Você vai ver já por que eu vou precisar dela. Então, célula vai ser igual ao valor do quê? Vai ser igual ao valor da primeira linha com nomes, no caso a segunda linha, da minha planilha. Então, minha planilha 1, que é o nome que está nomeado na minha planilha. Se tiver com outro nome, você vai modificar o nome. Planilha 1. O que é da minha planilha 1? A célula, que está na segunda linha, né? Então, é planilha 1.cells. Abro parênteses, ele vai me pedir a linha. A linha é a segunda, eu vou especificar manualmente mesmo, vírgula a coluna, que é a primeira coluna, que é a coluna de nome. Fecho parêntese e boto ponto valor para explicar que eu quero o valor dessa célula. Beleza, minhas duas primeiras variáveis já estão com valores. Vou apertar Tab aqui para poder separar. Agora eu preciso que o Excel conte quantas linhas estão com valores a partir dessa segunda aqui. Então eu vou chamar aqui uma função de loop. E a que melhor me serve aqui é o while, que já vimos em aulas anteriores. O while ele vai sendo executado enquanto uma condição não for atingida. Então, while, ou seja, enquanto célula for diferente. Diferente é o quê? É menor que, maior que. Diferente de quê? Diferente de vazio. Então eu boto só aspas aqui, sem nenhum valor dentro. Então, quando célula for diferente de vazio, ele vai executar o quê? Ele vai aumentar o valor de x, para x ir contando quantas células tem. Então, x vai ser igual a x mais 1. Aperto Enter, x é igual a x mais 1. Nisso que eu atualizei x, eu preciso atualizar também o valor de célula. Então, célula vai ser igual a planilha 1. Ponto cells, qual linha? Aí eu já tenho que botar a linha atual de x. Então a linha vai ser igual a x, já que eu não sei quantas vezes vai ser executado, nem qual número ele vai estar nesse momento. Então vai ser igual a x para ele ter o mesmo valor de x. A coluna é a primeira mesmo. Vamos trabalhar com a primeira coluna para fazer essa verificação. Fecha parênteses, ponto valor. Já vimos isso em outras aulas. E terminou o meu while. Só organizar aqui os espaços, beleza. Meu while vai ser executado enquanto tiver valor. Quando x jogar a célula para uma linha que não tem mais valor, que está vazia, vai terminar meu while. Então, nesse caso, o último valor de x vai ser vazio. Então, vou avisar o Excel que eu não quero o último x. Então, x vai ser igual a x menos 1. Beleza? Essa declaração aqui é apenas para poder subtrair
um valor de x, porque o último ele vai dar vazio. Então, nós não queremos que ele pegue esse último contador, não queremos que o recurso de fala seja executado por uma variável vazia. Beleza, nosso contador está pronto. Agora nós vamos precisar executar a ferramenta de fala o número de vezes que tiver linhas com valores, né, nesse intervalo. Para isso, eu vou utilizar, deixa eu apertar Tab aqui para separar, Tab mais uma vez, a ferramenta for. For o que faz? Para quem já viu as aulas anteriores já sabe. For ele executa um valor, uma variável que vai ser destruída brevemente, dentro de um intervalo já pré-estabelecido. Então, for vai executar o quê? Eu vou executar i, que é uma variável que eu criei aqui agora. Você não precisa declarar essa variável antes, você pode já especificar dentro de for diretamente. E i vai ser executado de quanto até quanto? Ele vai ser executado da segunda linha até to, né? To é até a quantidade de linhas que x pegou. Então vai ser até x. Beleza. E vai ser executado esse tanto de vezes aí. Então, eu vou capturar o valor de célula. Célula vai ser igual, né? Célula vai ter que recomeçar ali a contagem. A planilha 1 ponto cells. Abro parênteses para especificar a linha. A linha vai ser igual a i. E a coluna vai ser igual o quê? A 1, que é a primeira coluna. Ponto valor. Uma coisa importante também que faltou aqui é converter aqui para string, para evitar erros. Embora na maioria dos casos funciona sem a conversão, tá? Mas para evitar erros ou problemas em versões diferentes do Excel, vamos manter o conversor aqui. Você pode testar sem também. Acredito que vai funcionar sem também. Eu também preciso especificar a segunda célula. Nossa segunda variável é a célula 2. Para pegar a idade. Então, planilha. Isso aqui nós estamos capturando agora os valores mesmo para serem utilizados na voz. Planilha 1.cells. O mesmo. Opa! Nós vamos utilizar o mesmo valor que está ali em cima, só que mudando apenas a coluna. Então vai ser CSTR e, entre parênteses, vírgula, agora 2, porque é a segunda coluna. Ponto valor. Com a célula 2 e a célula de idade, eu também quero que ele fale anos depois da idade. Tipo assim, se for 20, o valor de idade, eu quero que ele fale 20 anos, não apenas 20. Nesse momento ele capturou apenas o valor da idade, o número. Eu quero que ele fale também a palavra anos. Então, célula 2 vai ser igual a célula 2, que já foi capturado, mais, abre aspas, anos. Fecha aspas. Beleza. Já temos agora os valores. Vamos fazer a nossa planilha falar? Vou chamar ali no quê? Nossa aplicação de speech. Application.speech, igual fizemos lá no comecinho. .speak. E jogamos a primeira variável direto. Eu quero que fale primeiro o nome. Então vai ser, entre parênteses, célula. E repetimos novamente o comando. Application. .speech.speak. Entre parênteses, célula 2. Para ele falar a idade. E finaliza o meu for. Como é que a gente finaliza esse tipo de loop? A gente bota next. Para ele verificar se tem mais alguma coisa para fazer. E está pronto o nosso código. Beleza? Lembre-se, bote as dúvidas nos comentários ou mande um e-mail para a gente. O código não é complicado, mas pode ser um pouco demorado para entender o que foi feito. Muito do que a gente fez aqui nós já vimos fazendo antes. Então vou lá na minha planilha. Vou na guia desenvolvedor. Vou inserir. E em controle de formulário eu clico em botão. Vou inserir um botão aqui. Eu seleciono a macro, só temos uma nesse exemplo, então vou selecionar falar, aperto OK, clico aqui para alterar o nome do botão, vou botar falar, clicar fora dele, beleza, nosso botão está pronto. Vamos testar? Clico em falar,
Hoje é 9 de fevereiro de 2017, 12 horas 47 minutos e 24 segundos. Elias Ribeiro, 31 anos. Laís Silva, 25 anos. João Antônio, 42 anos. Beleza, pessoal, esse foi o nosso código usando o objeto Speak. Muito útil para você criar uma planilha acessível. Essa planilha, se você estiver fazendo comercialmente ou estiver fazendo para algum outro objetivo, ela ganha esse diferencial de estar acessível a pessoas que tenham problemas visuais ou para uma situação onde você não possa ficar contando com o recurso visual do Excel. Ok? Além de ser uma grande curiosidade, já que muita gente não sabe que existe esse recurso dentro da macro do Excel. Okay? Eu sei que as aulas estão ficando um pouco corridas, já que o tempo está estourando bastante, já que nós estamos pegando recursos bem avançados. Então, se ficar dúvidas, não hesitem em deixar as dúvidas nos comentários. Eu tentei detalhar o melhor possível com o tempo que nós temos, mas eu sei que pode ficar várias dúvidas aí. Muitas dessas ferramentas nós já vimos anteriormente, com exceção do Speak. Então, eu espero que tenha dado para entender, beleza? Convido novamente você a acessar o newbieaulas.com.br. Meu nome é Elias Ribeiro, agradeço demais a companhia de vocês. Um grande abraço.